Evangelho, terça-feira da 15ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 15ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega o 11º capítulo do Evangelho de São Mateus. Mas juntamente com a celebração de hoje, também a Igreja nos apresenta a celebração dos santos Luís e Zélia Martã, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Hoje é a festa litúrgica a festa litúrgica desse santo casal que foram canonizados juntos e ajudaram a preparar 5 filhas para o Senhor. Conduziram uma família com 5 filhos no caminho de Deus. E que alegria para cada um deles saber que suas filhas se tornaram grandes mulheres, porque se tornaram mulheres de Deus. Porque se tornaram religiosas, padre? Sim e não. Sim, pela alegria de ter 5 filhas religiosas. E não porque a felicidade deles não foi ver suas filhas religiosas, mas ver suas filhas como mulheres de Deus. Mulheres que tiveram como o anseio e o desejo maior de suas vidas amar a Deus de todo o coração, a ponto de ter um coração exclusivamente entregue pelo Senhor. A ponto de ter um coração que se faz dom integral de amor a Deus. Um coração que não se divide na hora de amar. E um coração que se faz todo e em tudo unido ao seu Senhor. Essa é a alegria de apontar para suas filhas onde está o caminho da verdadeira felicidade, onde se encontra a verdadeira paz, onde é possível viver a perfeita comunhão. E elas perseguirem de coração sincero e com entusiasmo essa via que, por primeiro, foi a via escolhida por seus pais. Por primeiro, foi a via que elas aprenderam vendo na forma como seus pais se amavam e como cuidavam um do outro e como cuidava de cada um delas. Como é importante, meus irmãos, o testemunho de santidade dos nossos pais para inspirar a nossa vida. Ou, falando de uma outra maneira, como é importante o testemunho de santidade daqueles que nos precedem, para que nós possamos também trilhar o mesmo caminho de vida e de santidade. Olha, o Evangelho de hoje, em que o Senhor apresenta os seus ais. Naquele tempo começou Jesus a censurar duramente as cidades em que se tinham realizado a maior parte de seus milagres. E ele diz, ai de ti, Corazim, Betsaida. Depois ele faz referência à cidade que ele aprendeu tanto a amar, Cafarnaum. E o que o Senhor adverte aqui é a dureza do coração daqueles que veem, mas não abraçam,
não reconhecem, não seguem. Por isso, no início, o padre falava da beleza da celebração da memória desses dois santos no dia de hoje, porque suas filhas viram e seguiram. Que alegria, meus irmãos, quando isso acontece. Mas como é importante nós zelarmos sempre por essas duas realidades. Dai-nos, Senhor, a força de testemunharmos com ardor, convicção e eloquência uma vida cotidiana moldada segundo a Tua Palavra. E, ao mesmo tempo, cuida e conduz, Senhor, o coração daqueles que vêm, para que seja um coração firme e vigoroso na fé, um coração renovado na esperança e entregue à caridade, para que dessa forma possam seguir. É importante rezarmos pela perseverança dos nossos filhos, pela perseverança daqueles que nos acompanham, pela perseverança das almas que nos foram confiadas, para nós que somos religiosos, pela perseverança da nossa própria comunidade no caminho de fé, porque é possível que haja o testemunho e seja um testemunho eloquente, afinal, não temos dúvida, seja da eloquência do testemunho de Jesus, seja da relevância do testemunho daqueles que viveram a experiência com o Senhor. Basta olharmos o que o Senhor está dizendo a respeito de Cafarnaum e vermos o que foi, nesses dias que nós meditamos, o testemunho de Jairo, o testemunho da hemorroísa, o testemunho daqueles que se apresentaram diante do Senhor e que esperaram do Senhor o seu socorro, daqueles que tiveram a oportunidade de poder encontrar Jesus, como foi, por exemplo, não faz referência a Cafarnaum, mas o testemunho de Zaqueu. Todos aqueles que viram e ouviram não só o que o Senhor disse, mas que viram e ouviram depois o homem que se encontrou com Jesus. O homem que fez a experiência de ter visto Cristo, conhecido Cristo, amado Cristo. Não faltou eloquência, não apenas nos gestos de Jesus, mas naquilo que depois foi testemunhado por aqueles que, estando com o Senhor, ouviram a sua voz e escolheram sua voz. Por isso o Senhor fala um ai tão sentido. O sentido do Senhor ali, ou seja, a dor do Senhor ali, não é uma dor apenas pelo fato de que foi dada a oportunidade e essa oportunidade foi perdida. Às vezes a gente pensa de uma maneira plástica muito limitada, né? Opa, deu a oportunidade, perdeu, já era, passou, acabou. Mas falamos de uma insistência perene. O Senhor não fala conosco uma única vez. Ele insiste de maneira perene com o seu amor. Até mesmo o ai que ele fala hoje no Evangelho é uma persistência perene do seu amor. Ele está advertindo para que eles se abram para o amor. A advertência de Jesus não é o sinal de que o amor acabou ou de que o amor vai se tornar mais escasso, ou seja, de hoje em diante eu vou oferecer menos. Não significa tampouco que de agora em diante eu te desprezo pelo que você faz. Mas é também um chamado, uma advertência em favor de um ato de amor maior. Muitas vezes um pai corrige um filho, às vezes a severidade na hora da educação não é para levar o outro a medo de que o amor diminuiu ou de que acontecerá a cessação dessa oferta ou dessa verdade, mas é para que o outro possa acordar do torpor, da sonolência em que está caindo, diante da eloquência e da efusão do amor que de todos os lados o envolve, ele ainda continua adormecido. Então o Senhor fala
por advertência. Ao mesmo tempo, a palavra do Senhor, ela tem um valor especial, porque estamos diante daquele que conhece toda a verdade, não uma parte dela. Ele não conhece apenas o que não foi ouvido e o que foi dito, mas o quanto um coração persevera na disposição de não ouvir e o quanto ele pode terminar de fato surdo. Então a advertência que vem do Senhor, ela é ainda mais relevante, porque é uma advertência que conhece totalmente a verdade. E se adverte agora, é porque existe uma urgência e um risco grandíssimo de que no final se concretize uma grande perda. Então, permitamos que o Senhor possa sempre agir na nossa vida com a liberdade de nos advertir sobre a estrada e o caminho do amor, o itinerário do amor, o itinerário da vida, o itinerário da aliança. De muitos modos e maneiras o Senhor faz isso continuamente na nossa história, para nos ajudar a perceber a profundidade e a beleza do que sente por nós. A gente se impressiona nas palavras do Senhor com o que virá a ser a pena de precipitado, por exemplo, no inferno, ou então o contraste em relação a Sodoma, né, e Gomorra, são contrastes fortíssimos. Mas para dizer, veja, diante de um ato de amor como esse, aqueles que viviam uma vida desastrada se convenceriam. Aqueles que viviam uma vida desastrada teriam uma atitude diferente. E onde está o seu coração hoje? O quanto o seu coração deixou de estimar o amor? É bem verdade que talvez o teu coração tenha entrado num itinerário de desastre. Mas é possível, e isso é mais grave, que ele tenha se desinteressado do amor por completo. E aqui entra o ponto-chave. A advertência do Senhor hoje é um chamado a olhar novamente tudo aquilo que Deus está oferecendo. Não é um chamado para vejam o castigo que vos espera. Mas olha tudo isso que vocês estão perdendo, porque se perdem agora, perderão por toda a eternidade. Se perderem toda a eternidade lhe aterroriza, então busque agora esse amor que lhe está sendo oferecido. Olha para aquilo que o Senhor lhe entrega e escolhe aquilo que Ele já escolheu para você. Olha o amor que o Senhor tem por ti e escolhe esse amor que tanto te ama. Não permita que o teu coração se convença de alguma forma que o amor verdadeiro de Cristo por ti diminuiu, porque jamais ele diminuirá. O amor do Senhor por nós, ele é eterno. É um amor que nos chama para a eternidade. Só não permanecerá com ele quem na eternidade não quiser estar com ele. Mas o amor que ele nos apresenta é um chamado de eternidade. E para olharmos isso juntos, queria aproveitar esse texto de São Rafael Barón, monge trapista espanhol, que escreve a respeito dos caminhos que compõem a nossa história de vida. Que tortuosos caminhos temos de percorrer para alcançar a simplicidade. Muitas vezes não praticamos esta virtude devido ao nosso modo de ser complicado, que rejeita a simplicidade por acreditar que nela não se encontra a totalidade de Deus. Muitas vezes não conseguimos entender a grandiosidade que se esconde num ato simples. E Deus, na simplicidade, manifesta o seu inteiro amor. Procuramos o que é grandioso,
compreendemos a grandiosidade do amor, mas procuramos nas coisas grandiosas, no que é complicado. Buscamos a magnificência das coisas na sua dificuldade e muitas vezes acreditamos, quanto mais difícil, mais significativo aquilo se torna. A virtude, Deus, a vida interior, que difícil me parecia viver tudo isso. Agora, não é que tenha a virtude ou que o meu conhecimento de Deus e da vida espiritual esteja completamente claro, mas vi que alcançamos tudo isso justamente ao contrário, ou seja, pela simplicidade de coração e a pureza de espírito. Sim, é verdade, para alcançar a virtude não é necessário fazer um plano de carreira, nem dedicarmos-nos a grandes estudos e a obras faraônicas ou colossalmente complexas. Basta o simples ato de querer. Muitas vezes, basta a simples vontade para que Deus conduza a nossa história, atribuindo e unindo tudo aquilo que será importante para levar a termo a união com Ele. Então, por que não alcançamos a virtude mais vezes? Exatamente porque não somos simples. Porque quase sempre estamos a complicar os nossos desejos. Porque devido à nossa falta de vontade, tudo o que queremos se torna difícil. E para querermos muitas coisas, mudamos os nossos desejos e nos convencemos continuamente daquilo que sabemos que talvez não nos seja um bem. Ela deixa-se levar, a nossa vontade, pelo que lhe agrada, pelo que lhe possa ser cômodo, pelo que muitas vezes não é necessário. E muitas vezes, por desejos desordenados, e bem o sabemos. Se quiséssemos, seríamos santos, porque Deus nos deu essa possibilidade. É muito mais difícil ser engenheiro que ser santo, pois as exigências são bem maiores. Para a santidade, basta orientar a nossa vontade àquilo que o Senhor nos propõe e vivermos a alegria de perseguir o que Ele nos diz, praticando o que Ele pratica por nós. Bom, meus irmãos, com essas palavras podemos agradecer por todas aquelas pessoas que passaram na nossa vida e nos ensinaram a simplicidade de sermos cristãos, de vivermos uma vida para amar, de vivermos uma vida orientadas à reconciliação e à comunhão com o próximo. Agradeçamos a todos aqueles que, como os pais de Santa Teresinha, foram um testemunho vivo e eloquente de uma santidade vivida dentro de um lar, ou da santidade vivida no exercício cotidiano da oração e da simplicidade da vida da Igreja. E peçamos ainda que, seguindo o exemplo, nós possamos ter um coração orante e atento por todos aqueles que nos foram confiados, para que, dividindo conosco a simplicidade da vida cristã, também esses tenham a alegria e o entusiasmo de não desistir do caminho da fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Luís e Santa Zélia Martã e de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha das Famílias, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.